Nos primeiros 6 meses do Plano Safra 23-24, as contratações de crédito rural atingiram 249 bilhões de reais. O valor representa um aumento de 16% se comparado com o mesmo período da temporada passada, conforme informou o Ministério da Agricultura e Pecuária nesta terça-feira. Do total, 142 bilhões de reais foram para custeio. As contratações das linhas de investimentos somaram 55 bilhões de reais, enquanto as operações de comercialização atingiram 29 bilhões. Para a industrialização, o montante somado no período foi de 22 bilhões de reais. O Banco Nacional do Desenvolvimento, BNDES, vai disponibilizar a partir de hoje mais de 3 bilhões de reais para operações de crédito no âmbito de programas do Plano Safra 23-24. Com a medida, o total de recursos ainda disponível nos diferentes programas agropecuários do governo federal a serem repassados pelo banco é de 8 bilhões e meio de reais, com prazo de utilização até junho deste ano. Ainda no tema crédito rural, a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária informa que a participação dos recursos livres equalizáveis em 6 meses do atual Plano Safra cresceu 372% em relação ao mesmo período da temporada anterior, atingindo então 12 bilhões de reais. O número representa uma maior utilização dessa fonte que está à disposição dos produtores dentro do Plano Safra. Assunto para o Miguel Daoud, que já tá aqui com a gente. Daoud, uma boa tarde para você. Os fatores que explicam esse crescimento, quero te ouvir sobre esses fatores e o que são, esses recursos equalizáveis. Uma boa tarde, Daoud. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Pois é, João, o que explica, esse aumento significativo de recursos, com juros livres, mais equalizáveis. Significa que na safra do ano anterior nós tivemos aí perdas significativas, produtores sem seguros e hoje, sem estar capitalizados, precisam de recursos. O que vem a ser recursos livres, equalizáveis? São aqueles recursos oferecidos pelo BNDES, por bancos públicos, em que a taxa de juros não é a taxa de mercado, não está no rol de juros em que o governo faz o subsídio, aqueles juros que vai basicamente para a agricultura familiar e o pequeno produtor da atividade comercial. Esses são juros livres, mas tem um limite. Hoje o limite está em torno de 7% a 12,5%, para os pequenos produtores pode chegar até 5%. Então, esses recursos são importantes, porque eles não têm uma taxa de agiotagem, eles têm uma taxa que, de certa forma, acabam compensando, e o BNDES vem sendo protagonista nessa ação em relação a financiar o Plano Safra, a financiar o agricultor, porque é evidente, João? Nós tivemos um superávit na balança comercial de quase 100 bilhões. Se nós levarmos em conta o superávit do agronegócio, nós chegamos a 86 bilhões. É evidente que os produtos da extração também tiveram superávit alto, mas aquele setor da nossa economia que produz com valor agregado, infelizmente, teve um rombo de 250 bilhões. Então, o agronegócio ele acaba ajudando a melhora das condições econômicas do país. No entanto, esse crédito é importante. Mas aqui, João, eu respondo sua pergunta, agora eu vou fazer minha análise. Eu não posso deixar de fazer esse comentário rapidamente. Infelizmente, o governo não retribui à agropecuária aquilo que a agropecuária traz para o país. A agropecuária traz emprego, traz dólares, coloca comida na mesa do brasileiro. E qualquer país do mundo, João, qualquer país do mundo vê a produção de alimentos
como uma questão de segurança nacional. Não é uma questão pura e simplesmente econômica. Né? Por que não é uma questão econômica? Porque os países têm como importância ter comida. Depois, durante a Segunda Guerra, se viu que isso era muito importante. Né? Na Primeira Guerra também. Então, os países não querem nem saber. Estados Unidos hoje joga na economia, no agronegócio, 100 bilhões de dólares. E não é dinheiro emprestado, não, é dinheiro dado. A Europa, grandes países ali da Europa, eles são subsidiados porque a economia vive da agropecuária. A China, que tem um projeto de crescimento, desenvolvimento tecnológico, joga 300 bilhões. E nós jogamos quanto, João? 10 bilhões? Que não é nem para o produtor. Nós jogamos para os bancos poderem pegar o depósito compulsório, que está lá sem render absolutamente nada para ninguém, e quem está pagando essa conta lá do depósito compulsório é exatamente nós que vamos no banco quando pegamos dinheiro emprestado, porque os bancos colocam na compensação da taxa de juros esse dinheiro que ele é obrigado a deixar lá, e aí o Brasil tem uma deficiência muito grande na agropecuária. Aí eu vou voltar a insistir, eu até cheguei a falar com o ministro Meirelles, pelo Canal Rural, o secretário, perdão, pelo Canal Rural, uma alternativa para o agronegócio seria pegar parte desses recursos que estão nos depósitos compulsórios, que não estão rendendo nada e que dão custo, e que dá custo, né, para a taxa de juros dos mortais, pegar esse dinheiro, colocar parte dele na mão das cooperativas de créditos, que tem um sistema de irrigação muito grande na agropecuária, pega esse dinheiro e fala, olha, vocês vão emprestar com essas condições. E eu tenho certeza, porque as cooperativas de créditos, elas não visam lucro. Não é o caso dos bancos, né? E os bancos, você vai pegar um dinheiro, ele tem custo disso, custo daquilo, e, enfim, vai embora. Agora, as cooperativas não. Qual é a finalidade delas? Ela tem um caráter social. Então, pega parte desses depósitos compulsórios, que vão estar remunerando com segurança, porque as cooperativas de crédito garantirão o retorno desse dinheiro para o Tesouro Nacional, e presta para o produtor rural, com juros subsidiados, com juros mais civilizados. E isso vai aumentar a produção, vai aumentar a possibilidade de agregar valor nas soluções agropecuárias. E está aí uma solução muito simples, é questão de vontade de fazer. Mas hoje o país está mais preocupado com outras coisas, com ideologia, e vai, não vai, faço isso, não faço aquilo, publico isso, não publico aquilo. Olha, cara, vocês são muito medíocres. Vocês, primeiro, nada impede de vocês agirem dessa forma. O que vocês precisam ter é um projeto para o Brasil, que é muito mais importante do que essas baboseiras que vocês ficam discutindo, que não acrescenta nada ao nosso país, cuja pobreza está aumentando rapidamente, 70 milhões de brasileiros que precisam da rede de proteção social, certo, e aí nós estamos discutindo o sexo dos anjos, e infelizmente, um setor importante como o agronegócio, que tem uma solução, que é utilizar depósito compulsório via cooperativas de crédito, isso nem é discutido, viu, João? Nem é discutido. Eu vou parar por aqui, senão eu vou ser penalizado com uma multa da Beatriz por falar demais. Imagina. Muito obrigado, viu, Daúde, pelas informações, por nos esclarecer o que significa esses recursos livres e equalizáveis. Até amanhã. Até amanhã, João. Um abraço a você, um abraço a todos. Um abraço.